esse esconderijo do Altíssimo, como nós vamos ver, ele é um esconderijo para a nossa pessoa, mas ele também se estende como promessa e como bênçãos para a nossa família. E assim nós vamos ver nessa manhã acerca desse salmo tremendo, que é recheado de promessas maravilhosas que nos enchem de fé para podermos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. De fato, queridos, é como se nós estivéssemos invisíveis pela fé ao inimigo de nossas almas. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Aqui a expressão da tradução onipotente, revista e atualizada, o Deus onipotente, ou o Deus todo-poderoso, Deus que tem todo o poder, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, o refúgio, o lugar de refúgio. Belém é uma cidade de refúgio para venezuelanos que vêm de um lugar onde há fome, onde há perseguição, e aqui encontram guarida, são bem recebidos, são cuidados pela sociedade, são aceitos. Esse refúgio é um refúgio com o próprio Deus, ele se coloca como um lugar de refúgio, e o baluarte, aquele local mais alto do refúgio, aquele local mais difícil realmente de se alcançar. E vemos então o esconderijo do Altíssimo. Estamos escondidos no Altíssimo, assim como que invisíveis para as forças malignas, ou inatingíveis pelas forças malignas, quando assim nós estivermos. Aqueles que estiverem escondidos do Altíssimo, o maligno não pode, na verdade, lhe atingir. É exatamente o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não pode lhe tocar. Na verdade, o maligno não pode lhe atingir. Ele está protegido pelo El Shaddai, pelo Deus Todo-Poderoso, como está em Isaías 9, versículo 6, acerca daquele que viria, do menino que seria dado. O governo estaria sobre os seus ombros, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, ou Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o Deus a quem nós servimos, e quem nasceu dele, quem se esconde nele, quem está nele, quem se encontrou com ele através do sangue de Jesus Cristo, recebe essa promessa de bênção, de ser protegido, de estar refugiado, de estar guardado. Mas, queridos, existem segredos que são atingíveis, o conhecimento, segredos na vida que estão desvendados pela palavra de Deus. São segredos para aqueles que não conhecem a Bíblia, mas para quem conhece a palavra de Deus, nós sabemos que é a verdade. Podemos então entender aquilo que precisamos fazer para as nossas vidas. O mesmo que Israel fez, está em Êxodo capítulo 12, quando foi protegido no momento da morte dos primogênitos. Estavam protegidos, estavam em família, estavam em casa, e o anjo da morte teve que passar por cima das casas de Israel, e apenas o povo inimigo foi atingido e não Israel. O inimigo, ele sabe disso em relação ao ser humano, especialmente quando o ser humano ele encontra-se com Cristo e está, portanto, protegido e coberto pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Mas existem promessas que nós precisamos exercê-las pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível desfrutar aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Precisamos confiar, precisamos crer, precisamos acreditar. E continua esse salmo dizendo: pois ele te livrará, versículo 3, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. E o versículo que nós estamos vendo a respeito desse escudo, que é exatamente uma promessa importante e de natureza ambiental. Queridos, é como se a nossa vida escondida, ou seja, inatingível pelo inimigo, ela precisasse de algo para que nós tivéssemos um controle ambiental, um controle sonoro, um controle das informações, um controle acerca das ideias, acerca dos pensamentos. E aqui, quando vemos que temos que estar escondidos, temos que estar no esconderijo do Altíssimo, nós observamos que aqui nesse versículo
no versículo de número 4, na parte final, quando vai depois entrar no versículo de número 5, nós entendemos que o Senhor, Ele ainda, além dele nos cobrir com as suas asas e suas penas, estando seguro, a sua verdade, ela é pavê e escudo, pavês e escudo. Pavês é um escudo que cobre o corpo todo da pessoa, e além disso ainda há um escudo pequeno que protege o lutador na hora da luta, protege especialmente o seu coração. É um escudo menor para proteger o seu coração. Ele fica com a espada na mão direita e o escudo na mão esquerda, e ao mesmo tempo ele tem um pavê na frente. E aqui fala acerca do cuidado da nossa vida, de esconder toda a nossa vida nas mãos de Deus, de deixar toda a nossa vida protegida pelo Senhor, o nosso coração protegido, a nossa vida inteira protegida e coberta. Apenas quando nós estamos protegidos e cobertos pelo quê? Pela verdade. A verdade é a palavra de Deus. A tua verdade é pavês e escudo. É essa verdade, é essa palavra que nos protege, que impede que o inimigo, através de uma poluição ambiental e de informações e de palavras erradas, e palavras que trazem maldições, palavras que trazem desvios, palavras que trazem problemas, essas palavras elas vêm realmente nos afetar se nós não estivermos com a verdade, com a palavra de Deus, sendo para nós proteção, sendo pavês, um escudo do corpo inteiro, sendo um escudo que protege o nosso coração, protege a nossa vida. De tudo isso é a verdade, é a palavra é a verdade. Você precisa da verdade, você precisa desse pavês, você precisa desse escudo. Ler essa palavra, estudar essa palavra, meditar nessa palavra. Antes nós observamos, e aí, queridos, vem a promessa cumprida. Se a verdade ela é pavês e escudo na tua vida, você não vai se assustar, você não vai se atemorizar, você não se assustará, não vai se assustar, porque a verdade ela vai proteger a tua vida, ela vai ser o pavês, ela vai ser o escudo da tua vida. Claro, queridos, que eu estou aqui me adiantando um pouco em relação a essa questão. Estamos em uma escola dominical, temos aqui a maior parte dos irmãos, ou quase todos, crentes, e sabe que o inimigo ataca a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica. E aqui, quando nós entramos na questão do terror noturno, em ser assustado pelo terror noturno, pela seta que voa de dia, pela peste que se propaga nas trevas, pela mortandade que assola ao meio-dia, situações que trazem a morte espiritual, podem trazer a morte espiritual durante a noite, durante o dia, multidões de pessoas morrendo espiritualmente, assustadas, atemorizadas, amedrontadas, oprimidas pelo inimigo.